paz do Senhor, amém? Hoje é a aula 13 do curso de Casais e Família, né? Um curso destinado a solteiros, a casados, a viúvos, divorciados, né? Pessoas que estão começando a construir e outros que estão restaurando. Eu estou um tempo sem gravar essas aulas, né? Muita coisa, muita coisa. E hoje eu estava ali sentada no sofá e Deus me trouxe a lembrança isso, né? Que eu não tenho parado para gravar a aula. E chega a ser interessante porque eu vim aqui pegar a aula e a capinha, eu gosto de fazer uma capinha, tá vendo? Eu costumo dar, na aula presencial eu costumo dar apostilas, né? Na aula presencial a pessoa tem direito a certificado registrado com o nome da igreja direitinho, né? Um certificado registrado em cartório, assinado, tudo direitinho. As aulas online não tem isso, né? Mas eu vim aqui buscar para ver qual era a aula e achei como o Espírito Santo testifica que enquanto o Espírito Santo estava falando ali para eu vir gravar, o meu esposo foi abrir a igreja para aula de bateria com o pastor Messias hoje, né? E quem muitas vezes vê a pastora Márcia e o pastor João andando de mão dada, pensa, nossa, casal lindo, irmão, a gente briga. São duas pessoas completamente diferentes, tentando entrar em comum acordo, né? Então, essa coisa de conto, de fada, eu vou casar, vou ser feliz para sempre, é a sua maneira de ver as coisas. Você vai ter dias maus, vai ter dias bons. O negócio é colocar o Espírito Santo, tanto nos dias maus como nos dias bons. Para que um casamento venha durar 25, 50 anos, tem que haver muito um jogo de cintura. E o que seria isso? A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola derruba. Isso foi falado pelo rei Salomão numa cultura onde a mulher não tinha espaço, né? O homem era todo ser dominante, a mulher não tinha muita voz. Então hoje nós conseguimos entender que muito homem burro, né? Muito homem tolo tem destruído seus casamentos. Então numa cultura como o Brasil, vamos supor que Salomão nascesse hoje, né? No nosso século, no ano 2021, numa cultura como o Brasil, ele não falaria mulher sábia edifica a sua casa. Ele falaria uma pessoa sábia edifica a sua casa e mas uma pessoa tola derruba, né? Então isso é independente de homem ou mulher. Tem muito homem destruindo a sua família, perdendo a sua família. Eu vi uma mensagenzinha no Instagram que eu achei muito interessante. O rapaz colocou assim: hoje eu vi meu pai chorar, né, vendo a minha mãe se casar com outro homem. E isso é resultado de quem nunca valorizou a família. Então ali eu estava vendo o testemunho de um filho que contemplou toda a história, né, da sua casa e o quanto seu pai foi tolo. Mas não estamos aqui para julgar, porque esse curso de maneira nenhuma é para julgar, mas para aprendermos todos os dias a ser uma pessoa melhor. Eu sou a pastora Márcia, mas antes de ser pastora eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga, sou mãe de cachorro, sou mãe de gato, né? Tenho os meus filhos humanos, sou líder de outros departamentos, então eu tenho todo o jogo de cintura. Para o meu esposo hoje estar lá na igreja, abrindo a igreja, eu tive que orar muito, jejuar muito e, acima de tudo, aprender com os meus erros, né? E até hoje eu tenho aprendido. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente não tá legal, então tem dia que vacilamos, erramos. Então como consertar isso? Colocando no nosso relacionamento o Espírito Santo de Deus. Então meu esposo hoje está lá, hoje pastor João, para a glória de Deus, mas para ele ser um pastor, eu tive que ter um relacionamento muito sério com outro homem. Eu tive que casar com outro homem e falar assim, não vou te largar, nunca mais, eu quero o Senhor na minha vida. E esse homem é chamado Jesus. Eu tenho um casamento com Jesus, uma aliança inquebrável. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, eu assumindo esse casamento, Deus entrou na minha vida. E assumiu o meu casamento com o João, o meu relacionamento com os meus filhos. Todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha, amém? E para ajudar vocês, eu estou gravando essas aulas, né? Essa aula se chama, aula 13,
aprendendo com o conquistador barato. Pode, pastora Márcia? Claro que pode. Claro que pode. Né? A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Né? Então nós vamos olhar algumas coisas e vamos aprender. Amém? Eu estava prestando atenção quando uma mulher ou um homem quer arrancar, né? Vamos supor, um homem quer arrancar a mulher de outro cara. Quando uma mulher, principalmente mulheres, né? Mulher é mais esperta para isso. Quando ela quer destruir um casamento, né? Quando essa pomba gira, né? Quer destruir um casamento, o que ela faz, né? E, irmão, não se assuste. Eu estou acostumada a lidar com casais. Eu estou acostumada a lidar com casamento destruído. E eu observo muito essas coisas. Como foi que a pombagira... Não, vamos botar a culpa no demônio não, irmão. Né? Tem muitos... Os demônios, eles usam as pessoas, né, para fazer o que ele quer. Mas tem pessoas que usam os demônios para justificar a sua falta de caráter. Então não vamos botar a culpa no demônio não, vamos deixar quieto. Quando uma mulher que não tem o que fazer, vamos dizer assim, quer destruir o casamento de alguém, o noivado, o namoro de outra pessoa, né? E eu observando isso aí, como foi que conseguiu, qual foi as armas que ela usou? Eu percebi que muitas mulheres estão marcando bobeira. Estão marcando bobeira. Num jogo, ó. Numa partida, estão marcando bobeira. Então eu fiz aqui uma lista de coisas que eu ouço muito em casamentos que foram destruídos por isso, né? Porque outra pessoa entrou, né? E o que o conquistador ou a conquistadora barata, né, costuma fazer? Diz que a roupa ficou ótima, né? Às vezes a mulher se arruma toda pro marido, né? Casado direitinho, mas o marido sequer faz um elogio, né? O amante sempre faz elogio. O amante sempre elogia, irmão. E tanto a mulher como o homem, eles sentem necessidade de falar, nossa, tá bonito, tá um gato, né? Eu costumo olhar pro João e falar assim, meu Deus, é muita areia pro meu caminhão. E pior que eu acho que é muita areia pro meu caminhão. E gatão, meu Deus, tá lindo. Meu Deus, eu não sou uma princesa, mas casei com um príncipe. Ele acha engraçado, mas ele está já acostumado. Quando eu não faço essas brincadeiras com ele, ele já fica meio arisco. O meu gato fica arisco. Meu gato tá muito mimado, né? Então, por aí você vai vendo. Na lista fala, diz que a roupa ficou ótima. Presta atenção quando corta o cabelo, quando faz a barba, né? Tá sempre falando, nossa, fiz a barba. Cortou o cabelo. Então, e essas coisas fazem com que a pessoa entenda, pô, tá prestando atenção em mim, né? Tá prestando atenção em mim. Pô, pintou o cabelo, né? Pô, tá prestando atenção. Você sinaliza que você está olhando para a pessoa. Agora a pessoa se corta o cabelo, né? Aí um mês depois alguém vai e fala assim, cortou o cabelo já até cresceu. Aí teu marido olha, cortou o cabelo, então a pessoa pensa, pô, não tá me olhando. São coisinhas que vão abrindo brecha, irmão. Eu tive um aquário e eu aprendi muito com o meu aquário, cara. Porque uma vez apareceu uma rachadurazinha boba no meu aquário. E eu fui para ser uma cola de qualquer jeito, né? Não era nem a cola apropriada, que é a cola de silicone, não era a cola apropriada, né? Eu, além de matar o peixe que estava dentro, porque a cola que eu usei havia produtos tóxicos que invadiram a água, né? Ou seja, passou para dentro, matei meu peixe. Além disso, a rachadura, com o tempo, ela aumentou, até que um dia o meu aquário explodiu. Então, vamos prestar atenção. Às vezes, umas bobeirinhas que dá pra gente consertar no dia a dia. Somos falhos, irmão, mas dá pra gente ir. Passamos muito tempo, que é uma coisa que eu trago pra minha vida. Muitas vezes nós passamos muito tempo olhando para os outros, né? Que é tão evidente coisas diante dos nossos olhos. Coisas que são faladas, né? Que são feitas. Não dá, né? A gente não é cego. Nós não somos surdos, não somos cegos. Acabamos ouvindo e vendo. Não tem como, né? Mas
São coisas que dá para consertar. Então, o tempo que a gente está olhando para os outros, a gente olha para nós, né? Para nós melhorarmos. Para nós. Vamos melhorar para quem, pastora Márcia? Para o meu marido, para os meus filhos? Com certeza sim. Mas em primeiro lugar, eu vou melhorar para Deus. Em segundo lugar, eu vou melhorar para mim, né? Eu vou pintar meu cabelo para mim, eu vou cuidar do meu corpo para mim, eu vou cuidar da minha unha para mim, né? E em terceiro lugar, para minha família. Que a família me perdoe, mas Deus vem em primeiro lugar. Você, ser humano, vem em segundo lugar. Depois é que você tem que se amar primeiro. Você tem que se amar muito, tem que gostar de você. Ah, mas eu não gosto do meu cabelo. Corta, pô. Ah, eu gosto dele comprido. Dá um jeito para crescer, compra uma peruca. Eu tenho um monte de amigas usando peruca. Eu vou até ver se eu compro uma cacheadinha. Ah, mas não gosto de usar coisa artificial. Irmão, pelo amor de Deus. Começa a gostar. Pô, meu cabelo não cresce, não dá para ficar grande. Eu vou ver o que eu posso fazer com ele, com o que eu tenho. Eu vou ver o que eu posso fazer dentro das minhas condições. Mas eu me amo, eu vou cuidar de mim, porque eu sou propriedade de Deus. Segundo, eu me amo. Porque se eu me amar, eu consigo amar outras pessoas, né? Porque quando a gente se sente um lixo, irmão, a gente influencia todo o ambiente. Então vamos prestar atenção nisso aí. Diz que emagreceu, chama de gostoso, de lindo, né? Pastora, pode chamar de gostoso? Claro que pode, irmão. Eu faço o bolo aqui, os meus filhos falam, tá gostoso. Então por que tu não pode chamar teu marido de gostoso, sua esposa de gostosa? Pelo amor de Deus. A gente chama bebê de gostoso. Você não pode usar palavras de baixo escalão. Pô, pastora, mas só eu e ele. Mas, cara, aí você bota o Espírito Santo pra longe. O Espírito Santo não pode sair. Posso, tô indo lá fazer umas coisinhas com meu marido. Tô casado. Foge da fornicação, pelo amor de Deus. Abençoa teu relacionamento. Foge da fornicação. Cai em fornicação, pastor. E agora? Agora, ora, vê se é de Deus esse casamento, né? Que tem um monte de gente caindo em fornicação. Cai com um, cai com outro, cai com um, cai com outro. Isso já virou prostituição, já não é mais, né? Fornicação. A fornicação é um pulo para prostituição, né? O ideal era casar, né? Mas cair, e agora vamos ver para consertar esse negócio aí. Vamos orar ao Senhor, se for de Deus, vamos consertar e vamos sair do pecado, porque se Jesus voltar hoje vai dar problema. Amém? Não vou usar palavras de baixo escalão, palavrões, né? Porque aí eu tiro o Espírito Santo. Quando eu vou fazer umas coisinhas com meu esposo, eu ouvi um grande pregador dizendo que quando você vai ter um relacionamento sexual, o anjo sai fora, Deus sai fora. Mentira, irmão. Eu sei até que ele estava brincando, levei legal na brincadeira, mas Deus não sai. Desculpe te dizer, mas Deus não sai. Quando nós vamos tomar banho, se fizermos alguma coisa que é pecado dentro do banheiro, Deus vê. Aonde está isso, pastora Márcia? Eu não lembro agora a passagem. Mas tá em Gênesis, mas aonde que tá é que eu não lembro o capítulo. Onde Judá, né, ele manda seu filho casar com sua nora, porque um filho morreu, ela ficou viúva, aí manda seu filho casar para que venha dar filhos, né, para o que morreu, é a lei de Israel, né, era assim. Então, o irmão morreu, o outro irmão casa, e os filhos que nascessem, né, seriam para o irmão que morreu, né. E ele, não querendo dar filhos para o irmão que morreu, o que ele fazia? Ele, né, na hora lá do relacionamento, ele pegava, você está me entendendo? Estou falando assim para evitar que alguma criança possa estar indo além dos seus limites. Pegava lá aquela coisa que é necessária para fazer neném, ele jogava da parte dele, ele jogava na terra e Deus viu. Então onde estava Deus? Estava lá. Todo o tempo Deus vendo ele jogando fora, né, o esperma, né, na terra. Então Deus viu. Então não tem essa ilusão de que... Então evita palavrões, irmão, para não tirar Deus do seu relacionamento. Amém? A palavra de Deus fala, não faleis palavras torpes. E palavra torpe não é só palavrão. São palavras de baixo escalão. Bullying, né? Também é palavra torpe. Você xingar, você maltratar pessoas com palavra, tudo isso é palavra torpe. Palavras que não edificam, que não engrandecem nada, são palavra torpe. Amém? Diz que sentiu falta, não fica muito tempo longe, né? Tem pessoas, irmão, que fica dentro de casa e não fica,
Cara, eu conheço um monte de casais. Eu já tive esse problema com o João. Nós fizemos o curso Casados para Sempre no Ministério Unificar. E eu, naquela época, eu reclamei. Eu falei com a minha líder, com meus pastores Almir e Ciara. Eu falei com eles, poxa, o João fica dentro de casa, mas eu não vejo o João. João vai, João vem, João vai, João vem. João não fala comigo. Então, é uma realidade. Não só entre esposa e marido, mas entre filhos. Tem pais ausentes dentro de casa. O pai não fala, oi filho, e acabou. Não procura perguntar como é que foi na escola, não almoça junto, não lancha junto, não pergunta, não vê um filme junto. Então são pais ausentes dentro de casa, dentro do mesmo ambiente, mas ausentes. Maridos ausentes, esposas ausentes. Então procura evitar ficar muito tempo longe. E isso é quando você sai do ambiente e quando você está dentro do ambiente, mas está ausente. Amém? Porque o conquistador barato, ele faz de tudo para estar presente quando o outro está ausente. Muito conhecido como Ricardão, né? Eu vim do mundo, irmão. Tá pensando que eu vim de onde? Sorri quando a pessoa a ser conquistada se aproxima, né? Aí tua esposa tá vindo, irmão. Tu tá vendo a tua esposa, aí tu abre aquele sorriso lindo pra ela, de satisfação. Pô, aquilo dá uma alegria na mulher, tua noite vai bombar, rapaz. Vai bombar se tu levar por aí. Mesma coisa esposa, né? Às vezes, irmã, é tão triste, cara. A gente fala assim, mas quantas mulheres eu vi. Quando o seu marido tava vindo, irmão. Pelo amor de Deus. Tem hora que eles fazem uns negócios que dá vontade de bater, né? Mas não bate não, irmão. Ora. Ora, irmão. Ora que melhora. Entendeu? E procura melhorar também essa carranca aí, porque a pior coisa que tem é gente mal-humorada, irmão. Misericórdia. Procura com o olhar. Você tá... Toda vez que você estiver numa festa, são coisas que o conquistador barato, o Ricardão, a Ricardoa, costuma fazer. Muitas vezes nós estamos numa festa, né? E a gente se esquece. Quando tá casado, acaba entrando uma coisa chamada acomodação. Não confunda rotina com mesmice. É uma coisa bem distante. Eu falo muito aqui enquanto eu prego, enquanto dou aula, no meu dia a dia. Não confunda rotina com mesmice. Rotina é uma coisa excelente. Mesmice não. Vou explicar. Rotina, você acorda de manhã, todos os teus filhos estão vivos. Rotina. Você acorda de manhã, teu marido vai trabalhar, sinal que ele está empregado. Rotina. Vai para a escola. Rotina. Rotina é bom. Ah, meu marido chega em casa às 7 horas do trabalho. Rotina. Ah, um dia não chegou, chegou 9, 10 horas da noite. Ou estava com amante, ou foi atropelado. Quebrou a rotina. Entendeu que rotina é bom? Rotina é bom. O que é mesmice? Mesmice é quando todo dia eu faço arroz, feijão e frango assado. Todo dia, durante anos, arroz, feijão, frango assado. Isso é mesmice. Posso comer carne, posso comer um salpicão, posso comer um estrogonofe. Entendeu? Diferença de rotina e mesmice é muito gritante. Vamos passear. Aí já sabe, né? Teve uma vez que o Júnior falou, o Júnior era criança, o Júnior falou, eu falei, vamos sair. Aí ele, ai mãe, não aguento mais ir pro zoológico. Toda vez que falava em sair, eu levava eles, por serem crianças, para o Jardim Quinta da Boa Vista. Até que meu filho falou, mãe, eu não aguento mais ir para a Quinta da Boa Vista. Mesmice. Sentiu a diferença? Então, quando você estiver num ambiente, né, tá numa festa, o Ricardão é Ricardoa, por favor, você me perdoa, ele costuma prestar atenção. Então, se você, teu marido, tá passeando na festa, às vezes quando dá uma olhada para ele, dá uma piscadinha, manda um beijinho de longe, tá entendendo? Sua esposa, dá. Entendeu? Essas brincadeirinhas, irmão, pode parecer bobeira, mas isso deixa o relacionamento bem mais leve, bem mais precioso. Parece bobeirinha, né? Mas não é bobeirinha, não. São pequenos pedacinhos de diamante, quando junta, dá uma fortuna. Amém? Olha antes, depois que passa, né? Eu tenho essa brincadeira, né? Às vezes o João passa e eu...
Vai aonde? Esse perfuminho todo, gostoso, gostoso, né? Antes e depois. É uma coisa de bobeira, mas é. Tudo isso o Ricardão faz. Tudo isso o Ricardo faz. Se tornou comum ver homens e também mulheres cristãs ficar olhando quando alguém do sexo oposto passa, irmão. Infelizmente, eu tenho todo o direito de olhar para o meu marido quando ele vai, né? Ele indo e voltando. Ele tem todo o direito. Mas uma coisa que tem acontecido dentro da igreja, né? Quando eu falo dentro da igreja, não é dentro do templo, mas nós, igrejas, nós, pessoas, são homens cristãos. O homem, ele não percebe que está olhando a mulher passando, né? Mas quem está ao redor percebe que o homem, a mulher não, a mulher, o cara tá passando aqui, a mulher tá vendo aqui, a mulher está vendo, amém? Mas ela disfarça. E o homem não, o homem quando a mulher dos outros, às vezes dos outros, para piorar, tá passando, ele olhando. Ele não percebe que ele tá olhando, né? Mas a maioria das pessoas que estão em volta, as testemunhas, estão percebendo. Então, eu venho do mundo, eu venho com isso, principalmente os homens, né? Mulheres também fazem muito isso, irmão. Como eu falei, a pessoa sábia edifica a sua casa. A pessoa tola derruba. Mulheres fazem muito isso. Mas o homem costuma fazer mais isso, né? Ele costuma, a mulher tá passando, ele vai acompanhando. Mas agora eu sou cristã, pastora, o que eu faço? Eu vou me autodisciplinar, né? Eu sei que eu faço isso, alguém me sinalizou, minha esposa brigou comigo, né? Meu marido brigou comigo, então agora eu vou me autodisciplinar. O curso de Casais e Família, ou Construindo, que é o nome desse curso, ele não visa mudar a pessoa que está conosco, mas mudar nós mesmos. Todo curso é para mudar nós mesmos, e mudando o nosso comportamento, aí sim nós podemos, através do nosso testemunho, da nossa maneira, mudar as outras pessoas ao nosso redor. Primeiro eu mudo a mim, né? Como pode uma pessoa fedida, mal cheirosa, cheia de bicho, querer melhorar o ambiente em que está, né? Se eu tô dando bicho, onde eu for, eu vou soltar bicho, né? Se eu tô fedendo, o ambiente onde eu tiver, o cheiro vai impactar. Então, antes de querer dar banho nos outros, tirar o bicho dos outros, eu vou tomar o meu banho, eu vou me limpar. Amém? E lá em Mateus 5:28, tem uma base bíblica para dizer que isso é pecado quando não é a pessoa, nossa pessoa, né? Adão, Deus deu a Eva. Eva, teu marido é o Adão. Então, a nossa pessoa. No curso Casados para Sempre, tem uma coisa que eu uso no celular isso, né? Eu boto, no meu celular, eu boto assim, a Maria do João, né? A Elisângela do Fernando. Então, é assim, então eu sou a Márcia do João, né? A gente até brincava que meu nome é Márcia Maria, então eu falava, eu sou a Maria do João, e o João falava, eu sou o João da Maria. Né? Com o tempo a gente até parou um pouco de falar assim, mas isso é legal. Né? Eu sou o João da Maria, e eu falava, eu sou a Maria do João. Base bíblica. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar é olhar e firmar os olhos, porque você não é cego, amém? Pelo amor de Deus. Olhou, viu que a mulher é linda pra caramba. Já desvi meu olho. Olhou, viu que o homem é um Arnold Schwarzenegger. Já virei meu olho, né? Atentar é firmar os olhos. Ir acompanhando. Deus não está falando, olha, fura teus olhos se você olhar, porque Deus não quer ninguém cego. Quer justamente com os olhos bem abertos. É isso que Deus quer. E estar com os olhos abertos é até perceber que a pessoa que está vindo ali é linda pra caramba. Mas eu não vou ficar olhando e alimentando. Porque, como diz o meu antigo pastor Maurício, né? Pinheiro, homem de Deus, o peixe, ele não morre pela boca, ele morre pelos olhos. Primeiro ele vê, depois ele come. Então, se eu ficar olhando muito, vai vir para minha mente. Vou ficar sonhando até de noite
quando eu vejo meu coração está corrompido, minha mente está corrompida, meus sentidos carnais estão corrompidos, porque eu atentei os olhos. Amém? Isso é coisa que o conquistador barato faz, né? Ele não se preocupa se a mulher, o homem, não se preocupa se a mulher é casada, é noiva, tem namorado, né? Por quê? Porque o conquistador barato, ele usa as armas de Satanás. O cristão, a cristã, a mulher cristã, o homem cristão, ele vai olhar para aquilo que é dele. Amém? Então vamos fugir de nos parecer com Satanás. Eu posso olhar, atentar para aquilo que é meu. Amém? Então, vamos usar as armas do conquistador barato naquilo que é nosso. Amém? Dos outros eu não posso usar. Atentar numa mulher, como eu falei, essas leis foram criadas em Israel. Para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Está em Mateus 5:28. Isso é válido, amém, para homens também. Pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Está em Hebreus 12:1. Podemos usar as mesmas armas? Como eu já falei, sim. Na verdade, as armas elas são de Deus, né? Eles estão praticando o amor. Amém? Lucas 16:8, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Amém? O marido deve tratar a mulher como vaso mais fraco e a mulher ser submissa ao marido, né? Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a sua vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos estranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Eu já vou explicar. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O marido está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1-8. O marido deve amar a esposa como Jesus amou a igreja. Essa apostila, irmão, está com referências bíblicas, porque toda a minha aula é dada dentro de referências bíblicas. Aí eu aprendi com o Espírito Santo, irmão. Não sou capaz de ensinar nada a ninguém que antes o Espírito Santo não tivesse me ensinado. Amém?
O marido deve amar a esposa como Jesus amou a igreja e a esposa também. Sabe o que Deus está falando aqui? Nessa passagem que muita gente confunde, né? Aí pensa assim, olha, nessa passagem que está escrito, pastora, que a mulher não tem que usar um brinco, não tem que usar batom. Irmão, não é isso que a passagem está falando. Aqui Pedro, ele está alertando para o seguinte, respeito, né? Aqui ele está falando que é necessário num relacionamento haver respeito. Aqui ele está alertando lá em Israel que as mulheres estavam muito preocupadas com os adornos, né? Preocupada em trançar seus cabelos, preocupada em se perfumar, preocupadas com suas roupas, mas não refreavam a sua língua, não respeitavam seus maridos. O homem, ele é o cabeça do relacionamento, mas muitos homens não se posicionam como cabeça, né? E o que é ser cabeça, né? Eu passei por uma situação, né? Todo mundo sabe que eu venho de... Quando eu aceitei Jesus, meu casamento já estava no fim, né? E eu não abri a mão, eu estava indo para a igreja. Enfim, eu me separei, fiquei durante muitos anos sozinha, namorei algumas pessoas, e me casei. Deus falou que ia me dar uma segunda chance, e eu vim me casar com o João, né? E quando eu me casei com o João, o pai dos meus filhos, né, ele me dava pensão na mão, depois que eu entrei na justiça, né? Recomendo isso às mulheres que são separadas, né, que corram atrás do direito dos seus filhos, que é um direito, né, da criança. Ele me dava na mão. E uma vez o pai dos meus filhos ligou e falou, Márcia, tem como você pegar o dinheiro lá na minha mãe? Porque eu vou estar trabalhando. Então entenda-se que ele não estaria em casa, ele estaria no trabalho. Eu pegaria com a mãe dele na Penha, e ele não poderia vir trazer aqui onde eu moro, Bangu. E eu pedi ao João para que me levasse, porque nós tínhamos uma moto. Eu falei, amor, me leva lá para me pegar. Só que o João surtou. Ele teve um surto de ciúme tão grande. Olha que eu falei, vamos comigo. Em momento nenhum eu falei, vamos sozinha. E ele nem estaria lá. Eu falei, me leva de moto. Aí ele surtou, teve um ciúme tão grande que ele ficava igual o leão, andando para lá e para cá, né? E eu me segurando para não rir. Mas quando ele passou e botou o dedo e falou assim, eu sou o cabeça, você tem que me obedecer. Eu tive que morder muita boca, porque ele estava muito nervoso, irmão, não podia dar uma gargalhada, né? Vamos ter sabedoria. E eu me segurando, eu comentei com a sobrinha dele, a Sueli, isso achamos isso muito engraçado. E quando ele se acalmou, eu fui explicar para ele o que é realmente ser cabeça. Quando ele se acalmou, eu falei, amor, em momento nenhum eu falei que eu ia sozinha, né? Eu pedi a você para que me levasse de moto. E quando chegarmos lá, por quê? Porque ele vai fazer serão direto. Então ele não vai estar lá. E quando, sem falar nada com o pai dos meus filhos, nós fomos de moto, chegamos lá, estava só a mãe dele mandou a gente entrar, nós entramos, ela deu um copo d'água pra gente, conversamos com ela, porque ela tá bem velhinha, ela deu o dinheiro da pensão, nós viemos embora. Eu falei, viu? Ele falou para pegar aqui porque ele não ia estar. Ou seja, não estava vendo nenhuma situação estranha, né? Mas muitas vezes o cara pensa, eu sou o cabeça. O que é realmente ser cabeça? O cabeça é ser o provedor. O cabeça é ser aquele... Por que as igrejas hoje estão assim de mulheres? Porque os homens, eles não estão como cabeça de suas casas. As mulheres, elas estão lutando por suas famílias dentro das igrejas. A igreja tem mais mulheres do que homens. Não vem com essa história de que a população é mais mulheres, não. Eu não sou boba, eu lido com casais o tempo todo. Os homens têm deixado a responsabilidade do crer em Deus e será salvo tu e a tua casa na mão das mulheres. Essa responsabilidade, ela é do homem. E por ele, muitas vezes, não tomar a sua posição de cabeça, de lutar pela sua família, pela sua casa, como Josué fez. Josué falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não foi lá perguntar se a mulher dele queria servir ao Senhor, se os filhos dele queriam servir ao Senhor. Não, Josué sabia que ele era o cabeça. E ele falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vou obrigar minha mulher a servir ao Senhor, não vou obrigar meus filhos. Isso não é ser cabeça. Se a maior liderança que uma pessoa pode ter é pelo comportamento dela. De olhar, às vezes o filho quica, pelo amor de Deus, marcha na desobediência, marcha.
né? Eu falo às vezes com a Diana, Diana, vai lavar a louça. Aí marcha, dá uma marchada, mas lava a louça, né? Eu tô brincando, mas o negócio é sério. Josué, ele tomou uma posição. Eu vou lutar pela minha família, né? Com o Senhor. E assim automaticamente vem a mulher, vem, né? E vem os filhos. E muitas vezes não entendemos. O que Pedro está falando nesse momento, as mulheres lá em Israel, que elas estão muito preocupadas com o exterior, quando deveriam se preocupar mais com o interior, né? Como anda o meu caráter? Esse curso é para nos avaliarmos. O que eu preciso mudar para melhorar? Caramba, pastora Márcia, eu lidei com uma mulher, irmãos, até pastora do capeta, eu fui chamada, né? Durante muito tempo, eu ajudei um casal. Hoje eu me dei o direito, né, de me retirar. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, tudo que eu podia fazer por esse casal, eu fiz. Já fui chamada de pastora do capeta, pastora de Satanás, e muita coisa, e áudios e áudios e áudios e áudios. Por quê? Porque a esposa, ela tem um temperamento muito forte, né? E qualquer coisinha que o marido fazia, ela gritava. Por fora, como a minha mãe costumava dizer, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Era como minha mãe costumava falar e veio agora na minha lembrança. Se preocupava com cabelo, com sobrancelha, com maquiagem, com pintura. Mas por dentro era uma mulher intragável, né? E Deus foi me mostrando em visão aqui dentro da minha casa, eu não convivo com eles, que ela estava destruindo o casamento. Eu só fui lá e entreguei para ela. E Deus manda te dizer que se você não melhorar, você vai ficar sozinha. E Deus, eu nem entreguei tudo, porque eu via ela mexendo nas coisas, acertando assim os garfos, as colheres assim, como se estivesse com espírito de loucura, completamente sozinha, né? Nem os filhos aguentavam, nem o marido aguentava, nem a família. E é necessário é isso que Pedro está falando, é necessário se preocupar mais com o nosso interior. Irmãos, cara, eu estou acostumada, e não é de hoje, antes de ser crente, eu já lidava com casais, com amantes, né? Porque o nome dessa aula é Aprendendo com o Conquistador Barato. Mulheres sem muitos atrativos conseguiram tirar maridos de mulheres lindíssimas que pareciam Miss, louras, de olhos verdes, de olhos azuis, morenas lindíssimas. Mulheres lindíssimas perderam seus maridos, tá? Gente com corpo escultural, de academia, né? Lipoaspiração, silicone. Mulheres que gastavam fortuna perderam seus maridos para mulheres com menos atrativos. Mas eram mulheres doces, eram mulheres carinhosas, eram mulheres sábias. Não estou dizendo, veja bem, Pedro, assim como Pedro em nenhum momento falou que não é para as mulheres se cuidar, não está escrito em nenhum lugar que a mulher é para ficar feia, para ficar horrorosa, a mulher se enfeie, mulher fique horrorosa, porque o nosso Deus é vaidoso. Amém? Não vá por aí, não é isso. Homem gosta de mulher chorosa, mulher gosta de homem cheiroso, irmão. Né? Então devemos cuidar. Pedro não está falando para deixar de se cuidar, mas Pedro está alertando que estão se preocupando mais com o exterior do que o interior. Veja, uma mulher bonita, né, perdendo, destruindo seu casamento porque não consegue. E agora há pouco tempo chegou ao meu conhecimento que essa mulher, o homem dentro da igreja, a mulher foi lá dentro da igreja e bateu nele dentro da igreja, né? Mesmo eu entregando, olha, assim te diz o Senhor. Então, vamos nos preocupar em melhorar. Não confunda a passagem de Pedro. É proibido usar um brinco. Não, em nenhum momento está falando isso, irmão. O que Pedro está alertando as mulheres em Israel é que elas estão muito preocupadas com o seu exterior, quando deveriam se preocupar com o interior, né? Tem muita gente que por fora é bonito pra caramba. Amém? Eu gostei uma vez que eu fui pregar e Deus falou assim, pega o dicionário, né? E achei isso lindo, que na hora eu questionei, pegar o dicionário em vez da Bíblia, e a palavra que Deus mandou procurar no dicionário foi fariseu. E eu fui no dicionário, não sei, né, se o cara é crente, não é crente, eu sei que estava escrito assim, é dicionário de escola, irmão. Está escrito assim, o que é fariseu? Pessoa
com aparência exterior de santidade, né? Então, um cara que talvez não seja nem crente, o que ele é a definição de fariseu? É que por fora, bonitão, né? É isso que tá falando, por fora bonitão, mas por dentro às vezes está vazio, tá oco, não tem nada. Amém? E Pedro também ele está alertando aos homens para que entendam que suas mulheres são vasos mais fracos, porque tem homens que é um ogro, irmão, um ogro, né? E a mulher às vezes a mulher ela é um ser tão forte, né? Tão valente, porque eu vejo mulheres que trabalham fora, cuida dos seus filhos, cuida da casa, cuida da igreja, são mulheres guerreiras que eu tenho a maior admiração, né? E às vezes o homem se acostuma com essa mulher que está sempre com muita disposição e acha que ela é forte. Não existe ser humano forte, irmão. Existem seres humanos que se fazem de forte, porque é necessário se fazer de forte, né? Mas nós somos frágeis. Mulheres são frágeis, homens são frágeis. Meu marido foi criado com um homem não chora. Eu costumo ter uma frase aqui que eu falo assim, eu conheço a minha casa. Até a igreja já sabe. Eu dou um olhar e eu sei o que o meu marido está sentindo. Eu dou um olhar, eu sei o que está acontecendo com meus filhos. Sei se eles não estão bem, se eles estão bem com um olhar, né? Então, você tem que conhecer a sua casa. Aqui em Efésios também tem uma passagem que está escrita assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, própria, né? A outra, não é a mulher dos outros não, irmão, viu? Próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Está em Efésios, capítulo 5, do 22 ao 33, onde também se deixa claro em Efésios que o marido deve amar a sua esposa. E isso também, esposa, ame o seu marido, como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Amém? Que possamos aprender com o conquistador barato, né? Eu vou dar um testemunho. Eu sempre falo no final da aula: paz, guerreiros e guerreiras de Deus. Não resolvi dar aula para casais e família. Foi Deus quem resolveu por mim. Não sou melhor do que ninguém, devido ao meu casamento estar doente, esse com João, tá? Procurei a cura. E enquanto eu buscava por meu marido e por mim, Deus me colocou nesse ministério. Não estou ensinando, estou aprendendo com ele, o Espírito Santo, e passando para vocês. Temos duas opções: desistir e dar vitória para o diabo, ou colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? Outra coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Talvez vocês me digam agora que, poxa, pastora, agora que a senhora está dando essa aula, agora a pombagira já entrou e já levou o meu marido. Agora, pastora, minha mulher já me largou. Irmão, se você realmente ama essa mulher, você está casado com ela, né? E ela vem da parte de Deus, é uma hora de se avaliar onde foi que eu errei, né? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ver, para trazer de volta? Ora, jejua, mudança de caráter. Cuida do seu corpo, cuida de você, né? Se valorize, né? Tem outras aulas aí, vai olhando, porque aqui é como Deus pode e vai restaurar seu casamento. Eu vi muitos casamentos restaurados.
Vou dar um testemunho de uma amiga minha, que o marido dela largou ela e foi embora com a amante, né? E passou um tempo, ele voltou. Ela chorou, sofreu muito, mas passou um tempo, ele largou a amante e voltou para casa. E ele começou a falar com ela. Poxa, a outra, ela... Eu amo tua comida, amor. E ela teve coragem e perguntou. Começou a fazer algumas perguntas. E ele falou assim... Ela não fazia comida. Ela não cuidava de mim como você cuidava. Ela... Enfim, a amante agiu como esposa. Fez ao contrário. A esposa dele era excelente, mas ele não dava valor. Ele chegava, a comida estava feita, né, a roupa lavada, tudo. Ah, irmão, mas eu faço isso para meu marido não deu valor. Irmão, primeiro, para Deus, segundo, para você. Terceiro é para os outros. Se a pessoa não te deu valor, ela não te merece. Mas você, Jesus, quando Judas traiu Jesus, Judas veio e falou assim, aquele que eu beijar. Judas beijou um beijo de traidor em Jesus, mas Jesus não mudou. Quando Jesus fala que vieste, amigo, o caráter de Jesus não mudou por causa da traição de Judas. Ou seja, o que ele era, a excelente pessoa que ele era, não mudou. O caráter dele excelente não mudou porque ele foi traído. Então vale a pena nos aperfeiçoar, nos melhorar, né? Eu tenho um testemunho que quando o meu primeiro casamento com meus pais dos meus filhos acabou, né? Eu traí ele, eu falo em outros vídeos que eu traí ele. Então eu coloquei no meu coração ser a melhor mulher do mundo para compensar, já que ele me perdoou a traição, né? Mas depois de alguns anos, né, devido a muitas situações aqui em casa, nós rompemos e terminamos, né? E ele não queria terminar. E depois de arrumar um monte de namorada, ele chegou aqui um dia, ele sentou no sofá e ele começou a chorar. E ele falou assim, Márcia, hoje eu entendo a mulher que eu perdi. Hoje eu entendo e eu me arrependo de não ter cuidado de você, de ter cuidado dos meus filhos. Hoje eu entendo o que eu perdi. Ou seja, eu me esforcei tanto, porque já que ele me perdoou a traição, para ser a melhor mulher do mundo, mas ele não valorizou. Ele até me perdoou entre aspas, né? Porque quando a gente perdoa, a gente não fica falando para todo mundo. E ele falava para todo mundo que eu traí ele, né? Mas depois, principalmente depois que nos separamos, não junto, mas depois, começou a falar para todo mundo. E eu sei porque eu orando, o Espírito Santo me revelou que ele estava falando e confirmou depois. Mas por ele ter, entre aspas, me perdoado, eu me esforcei muito para ser a melhor esposa do mundo. E ele não me valorizou. E quando acabou, ele sentou e disse que se arrependia de ter me perdido, de não ter me valorizado. Então vale a pena, irmão. Vale a pena você investir em você. É necessário, põe isso na sua cabeça. Primeiro é para Deus. Eu vou melhorar como pessoa, eu vou procurar fazer o que é certo para Deus. Em segundo lugar, eu vou procurar melhorar e fazer o que é certo para mim, porque eu me amo e eu preciso ser a melhor pessoa do mundo para mim. E ao ser a melhor pessoa do mundo para Deus e para mim, isso vai refletir nas outras pessoas. Amém? Que essa aula possa ter ajudado você, se de repente seu casamento foi destruído, né? E seu esposo voltar, sua esposa voltar, oração, jejum, né? Que venha encontrar mudanças em você. Porque muitas vezes nós culpamos o outro pela destruição do nosso casamento e não olhamos para nós, né? Eu lidei com muitos casais, eu gosto de conversar com a esposa, porque eu costumo dizer que a mesma história tem duas versões, às vezes até três versões. Você escuta o marido é uma versão, tu escuta a esposa é uma versão, tu escuta o filho, tu enquanto a terceira versão, tu escuta a irmã, a tia, uma outra versão. Então você começa a juntar as peças, você começa a perceber que não tinha uma pessoa errada, as duas pessoas estavam erradas. Uma errou mais do que a outra, sim, uma errou mais, mas a outra não saiu 100%. Amém? Então que nós possamos estar melhorando. Perfeito não vamos ficar, mas dá para melhorar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê sabedoria e entendimento
venha restaurar não só o seu casamento, mas teu relacionamento com teus filhos, com os teus futuros netos, os com netos já existentes, com os teus amigos. E que a cada dia você venha se tornar uma pessoa melhor. Beijo no coração da pastora Márcia.